Olá todo mundo! O nosso planeta é um lugar muito misterioso. De acordo com algumas investigações, nós conhecemos cerca de apenas 15% de todas as criaturas vivas, o que significa que cerca de 85% delas continuam sendo um mistério para nós. A maioria dos animais desconhecidos vive nas profundezas dos oceanos, onde os humanos simplesmente não conseguem chegar. Mas, às vezes, coisas estranhas aparecem, como corpos, fotos ou histórias de pescadores sobre monstros reais, que você esperava encontrar apenas em filmes de fantasia. Neste vídeo, nós vamos mostrar a você 5 histórias sobre criaturas marítimas vistas por humanos. Cabe a você decidir se acredita nelas ou não. Vamos começar. Cobra gigante. Uma das mais antigas bestas marítimas é a cobra gigante. Ela foi citada pela primeira vez em crônicas do século XIII. De acordo com pescadores, ela vivia em algumas cavernas perto da cidade de Bergen. A sua comida consistia de peixes grandes e às vezes de gado roubado do povo local. Além disso, as pessoas dizem que a cobra podia se esticar completamente acima da água, atacar qualquer navio e engolir uma pessoa inteira. Até 1802, houveram 28 casos documentados de marinheiros que alegavam terem encontrado a cobra gigante. Entre 1802 e 1890, foram 134 casos. E você pode encontrar esse tipo de histórias ao longo do século XX e até nos dias de hoje. Mas, apesar da frequência dos encontros, ainda não existem fotos claras do réptil. Estranhamente, as fotos estão sempre borradas. Os cientistas estão tentando definir qual dos animais marinhos se encaixa na descrição da cobra gigante. O que tem um perfil mais parecido é o peixe-fita. Ele vive em mares tropicais e é o maior entre os peixes ósseos. Ele pode medir até 11 metros. Não se sabe se os pescadores estão encontrando este peixe incomum ou se o oceano está nos escondendo criaturas misteriosas e perigosas. Monstro Montauk. O cadáver desta misteriosa criatura foi encontrado em uma praia americana no verão de 2008. Eles não conseguiram identificar o animal. O corpo não tinha um único fio de cabelo, a pele era macia e grossa, e o bicho não era nada parecido com nenhum dos animais que viviam na região. A história foi noticiada pelos jornais locais. Várias versões surgiram. De acordo com uma delas, era apenas os restos de uma tartaruga marinha ou até mesmo um guaxinim. Os cientistas alegaram que o corpo simplesmente se decompôs e inchou na água. A falta de cabelo também foi causada pela água, segundo eles. Em todo caso, ainda é um mistério se essa história é verdadeira ou não. Besta Strongsay. Besta Strongsay é o nome dado a um grande cadáver encontrado na costa da ilha Strongsay, perto da Escócia, depois de uma tempestade, no dia 25 de setembro de 1808. O cadáver tinha quase 17 metros de comprimento, mas como parte da cauda estava faltando, a Sociedade de História Natural de Edimburgo não foi capaz de identificar o cadáver e concluiu que ele pertencia a uma espécie desconhecida, provavelmente uma cobra do mar. Mais tarde, o anatomista Sir Everard Home considerou ser um exemplar de um tubarão frade. Apesar disso, o maior registro confiável de tubarão frade que se tem notícia é de pouco mais de 12 metros. A besta de Strongsay ainda é um enigma criptozoológico. Estranhamente, os desenhos da besta de Strongsay deteriorada são similares em forma e tamanho à imagem popular do monstro do lago Ness. Monstro Zuiumaru. No dia 25 de abril de 1977, a traineira japonesa Zuiumaru, da empresa Taiyo, estava pescando cavalas a 50 quilômetros a leste de Christchurch, Nova Zelândia. De repente, um animal gigante de cerca de 16 toneladas ficou preso na rede a uma profundidade de cerca de 300 metros. Os pescadores puxaram a rede. Algumas pessoas disseram que era uma baleia putrefata. Outros estavam convencidos que era uma tartaruga sem casco. Depois que as fotos foram publicadas, o monstro se tornou imensamente popular no Japão, quase chegando a ganhar do famoso Godzilla. Muitos cientistas afirmam que os pescadores tiveram sorte o suficiente de encontrar os restos de um plesiosauro. Outros disseram que era apenas uma baleia ou um tubarão. Mas o que era afinal aquela criatura que se enroscou na rede dos pescadores? Bem, aparentemente nós nunca saberemos.
Kraken. Bem, este é provavelmente o monstro marinho mais famoso. Diz a lenda que o Kraken vive perto da costa da Noruega e da Islândia. Algumas pessoas o descrevem como uma lula gigante, outros como um polvo. O primeiro registro do Kraken foi encontrado em um livro escrito por Erik Pontoppidan, que escreveu as histórias contadas pelos marinheiros sobre a criatura, em 1752. Nos séculos 18 e 19, os zoologistas assumiram que a criatura era um polvo gigante. Porém, em 1861, um exemplar de um polvo gigante foi encontrado. Nas 2 décadas seguintes, na costa norte da Europa, vários restos de criaturas similares surgiram. Isto tinha a ver com o fato de que a temperatura do mar mudou, e isso forçou o monstro a ir para a superfície. De acordo com algumas das histórias, nos corpos de baleias cachalotes que foram capturadas, haviam marcas que podiam ter sido feitas por garras gigantes. Até hoje, porém, ninguém capturou um exemplar do tal Kraken. Em alguns museus, você pode ver restos bem preservados do que supostamente seriam Krakens mortos. Por exemplo, no Museu de História Natural de Londres, existe um polvo de 10 metros armazenado em formol. Você também pode ver um polvo de 7 metros no aquário de Melbourne. Quem sabe se não existem espécies maiores que esta. Uma coisa é certa, a ciência ainda tem muito a nos dizer sobre os mistérios e maravilhas que nos aguardam sob a água. Não vamos esquecer que a Terra que caminhamos é apenas uma pequena parte do nosso planeta e que nós não vimos tudo ainda. Então, esperamos que entre nossos espectadores haja um casal de aventureiros que possa nos contar no futuro sobre os animais maravilhosos que vivem lado a lado com a gente. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.